Aí galera, tranquilo, na boa? Sabe que a quarentena tem a vantagem de fazer com que a gente tenha mais tempo para refletir de maneira mais livre e também de uma maneira mais sentimental, porque as atividades normais não estão presentes, né? As demandas habituais não estão presentes. Então quase que é um mundo novo, o mundo de estar em casa pensando consigo mesmo. E o que me motivou aos pensamentos que eu pretendo socializar com vocês é duas falas virtuais, duas situações virtuais que chegaram até mim, que vou dar por verdadeiras, pela sua verossimilhança com a realidade, que seria o depoimento de um cidadão de rua que aborda a internauta, né, na rua, e pergunta para ela: mas por que a cidade está assim tão parada? Situação 1. Situação 2, outro internauta de outra região do Brasil percebe um cidadão de rua e pergunta: como que tu faz nesse ambiente de infecção? E o cidadão de rua responde: olha, quando é possível eu lavo as mãos numa poça d'água, né? Quando chove, tem água, eu lavo as mãos e faço a higiene. Percebe? Isso me tocou profundamente, essas duas situações. De um lado, um cidadão absolutamente ignorante do que acontece. De um outro lado, um cidadão aparentemente consciente do que acontece, mas impossibilitado de agir em defesa própria, né? Ele não consegue fazer a sua higiene. Portanto, vamos imaginar um cidadão hipotético, morador de rua, completamente indefeso, né? Esse cidadão hipotético, mas plenamente consciente de tudo que acontece, desde a situação política, vamos imaginar a crise, a pandemia. Vamos imaginar esse sujeito totalmente consciente e totalmente abandonado por tudo e por todos. Um cidadão de rua, né, que consegue sobreviver, mas sobrevive como pode e totalmente independente do Estado, porque o Estado o abandonou. E vamos imaginar que é com esta pessoa, com esse cidadão, que o Estado deve conversar. Vamos imaginar que o Estado está sentado de um lado da mesa e tem que negociar com este cidadão altamente consciente, mas abandonado. Percebam como que o Estado vai conversar com esse cidadão. Este cidadão sabe que, por exemplo, a lei, o Estado enquanto lei, só funciona para ele da seguinte maneira: se ele, cidadão de rua abandonado, cumprir a lei, de bom nada acontece. O Estado não comparece, o Estado é invisível. Entretanto, se ele descumprir a lei, o Estado comparece, porque o pune. Ou seja, se cumpre, nada acontece. Se vai contra a lei, acontece, mas enquanto punição. Portanto, para esse cidadão, o Estado é punição.
vamos imaginar que também, no que se refere à doença ou ao coronavírus, o Estado, para esse cidadão, simplesmente, até o momento, inexiste. Porque a ele não é ofertado nada. O Estado, em relação a ele, não tem nada a dizer. Portanto, como pode, nessa mesa de negociação hipotética, esse Estado negociar com esse indivíduo? Esse indivíduo não tem ideologia. Ou pelo menos as ideologias que nós conhecemos. As ideologias, vamos dizer assim, dominantes. Esse cidadão não é a favor de A, não é a favor de B. Esse cidadão não tem nada a perder, a não ser a sua humanidade. Esse cidadão, em essência, puro, no que se refere à política partidária, à política de negociar a administração pública, o voto. Esse cidadão ele é puro porque ele não tem acesso. E é provável que nem queira ter. Não há interesse para ele procurar documentação, procurar digitalizar lá seu dedo para que possa ir à urna. É provável que esse cidadão não tenha interesse sequer em discutir a nação, porque a nação, para ele, talvez nada seja. Se nós imaginarmos que o Estado não deve prestar contas a quem tudo tem, ou a quem tem muito tem, ou a quem tem muito, se o Estado a estes não deve prestar contas, mas que deve prestar contas a quem nada tem a perder, ou quem nada tem, a situação do Estado muda completamente. O administrador do executivo, ou o legislativo, ou até o judiciário, ficam sem voz. Porque vejam, que ameaça é possível a esse cidadão no que se refere ao judiciário? Apenas a prisão. Mas se ele simplesmente existir na calçada, a prisão não o atinge. A lei não o atinge. O legislativo, se fizer alguma lei, se criar, se imaginar, se fizer um projeto de lei que se refira a esse cidadão, evidentemente essa lei só poderá dar-lhe algo, porque tirar-lhe é impossível, só tirar-lhe a vida. Portanto, se o legislativo for ter com esse cidadão que nada tem, deverá dar-lhe algo. Porque não há o que negociar com quem nada tem. É preciso dar-lhe algo, pois ele nada tem. O executivo, o que poderá fazer? O que poderá ofertar? O que poderá negociar? A propriedade? Ele nada tem. Multas? Ele nada tem. O coronavírus, a crise econômica, está fazendo com que nós todos nos aproximemos do que nada tem, das pessoas que nada têm, porque o risco de nós falirmos, o risco de nós não termos emprego, os riscos do Estado se voltar contra nós, porque nós, em desespero, não poderemos ir até o mercado pegar algo se não tivermos dinheiro no bolso. O saque é vedado. Percebem? Este Estado está sendo posto em xeque. É como se esse cidadão, que nada tem, agora tivesse o poder para discutir com o Estado.
Porque senão o cidadão simplesmente se levantará da mesa e vai dizer: Estado, eu não te quero. Tu não contribui para comigo. Tu não pode nada contra mim, eu não quero nada contigo, a não ser que tu me dê algo, porque eu nada tenho, só minha vida, e assim mesmo a mantenho a dura custa da mendicância na imaginação desse cidadão que mora na rua, na calçada, né? Eu vivo, diria ele, da fraternidade das pessoas, mas não da monstruosidade do tamanho e da força do Estado. Eu sou mais poderoso que vocês nesse momento, talvez diga esse cidadão. À medida que eles crescerem em número, o Estado terá que sentar à mesa com essas pessoas empoderadas. Porque o Estado estará à mercê delas, porque à medida que elas aumentam em número, o Estado terá que sentar à mesa para dar algo para essas pessoas. Porque se essas pessoas não receberem algo, elas não precisarão obedecer ao Estado. E cada vez mais o Estado, se pensar em puni-las, como não podem tirar nada, porque elas nada têm, o máximo que o Estado poderá fazer é tentar retirar a liberdade destas pessoas. Porque elas só têm a vida e a liberdade. São os dois patrimônios que essas pessoas têm. Percebem? Refletir o Estado a partir do olhar desta pessoa que nada tem é que tornará o Estado mais humano, tornará as leis mais humanas, os direitos humanos se tornarão a prioridade. Porque estas pessoas estão aumentando em número. E o Estado não, até agora pôde abandoná-las, mas arrisca a ter que vê-las pelo aumento numérico destas pessoas. Portanto, cabe ao Estado agora achar o seu lugar. Ele se posicionará ao pequeno número de pessoas que têm poder econômico e que podem perder muito, porque tem muito, ou se posicionará mais próximo de quem é muito poderoso porque não tem nada, mas tem em quantidade de pessoas. O Estado está agora nessa situação dialética em que ele não pode abandonar quem nada tem e também quem tem muito. Mas ele precisa estabelecer uma prioridade. Quem que ele vai olhar primeiro para que possa continuar existindo? Porque caso contrário, cada vez mais ele será um Estado que não faz sentido para aqueles que mais precisam dele, do Estado, e que existem em maior número, que são as pessoas necessitadas, e que se o Estado virar as costas para essas pessoas, o Estado não fará sentido, nem a lei, nem a ordem, porque o Estado afastou-se e Estado afastado não merece respeito. Cabe aqui a reflexão. Abraço e até a próxima.